Os estudiosos do comportamento, eles procuram entender as respostas que os indivíduos têm ao meio ambiente. E eles tentam entender por que as pessoas têm os temperamentos, por que têm respostas, né, singulares de cada um. E muitos deles se dividem, essa é a verdade. Alguns acreditam que nós somos muito mais resultado da nossa genética. Outros acreditam que somos resultado do meio ambiente. E há aqueles que acreditam que esses dois elementos é que formam quem somos. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Romanos 12, versículo 2 diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos algumas coisas muito interessantes aqui nesse versículo. Primeiro, que somos seres em constante transformação, né? Paulo está dizendo que ou podemos ser conformados, né, com o século, ou podemos ser transformadores, né? Se somos conformados, somos agentes passivos. Se somos transformadores, nós é que podemos ser instrumentos de mudança na nossa própria mente e, como consequência, mudança no nosso corpo e mudança em quem realmente somos, né? É muito importante que você entenda também que aqui temos dois imperativos. Portanto, é absolutamente necessário que você interaja nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e que você faça as escolhas de quem você é. E aqui eu começo já a entrar nesta questão, nesse tema, porque muita gente me procura com problemas psicológicos, alguns com depressão até profunda, e as pessoas geralmente querem uma resposta que venha de fora, né? Um remédio, um aconselhamento, e poucos entendem a importância que eles mesmos têm na mudança e na saúde da sua mente e do seu cérebro. Tá bom? Então quero fazer aqui algumas reflexões, gente, que são muito importantes, que podem mudar a sua vida. A primeira reflexão é que as nossas escolhas mudam o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele tem bilhões e bilhões de células chamadas neurônios. Esses neurônios se conectam, se ligam através de conexões eletroquímicas. Existem, obviamente, você já deve ter ouvido falar dos neurotransmissores, que são elementos químicos que ficam entre os neurônios, porque eles não se tocam, mas eles ficam muito próximos nessas chamadas fendas sinápticas. Então, o pensamento, ele acontece através dessas conexões neuronais. E quando a mente é saudável, essas conexões fluem de maneira muito mais fluida, né? E, em contrapartida, quando o indivíduo está com depressão ou com qualquer outro tipo de patologia, não acontece de maneira natural. Agora, o que a Bíblia diz é que as nossas escolhas do que eu penso, escolha do que eu permito que a minha mente fique pensando, vão determinar quem eu sou, quem o meu cérebro se tornará. Porque essas conexões, elas formam estruturas de pensamento. Por exemplo, uma pessoa que já aprendeu a dirigir, por que ela faz de maneira automática? Porque já existe no seu cérebro, num lugar, uma estrutura de neurônios específica para tratar dessa questão. Então, toda vez que você vai dirigir, o teu cérebro acessa aquela área. E assim como todas as outras coisas, a área do conhecimento, a área da fala e tudo mais. Portanto, quando pessoas se permitem pensar pensamentos tóxicos, pensamentos contrários, desconfortáveis, estressantes, de raiva, de ódio, essa pessoa está criando estruturas para lidar com determinadas áreas da sua vida, usando e acessando essas estruturas viciadas e tóxicas. Quando, em contrapartida, nós vivemos num ambiente de amor, de fé, de esperança, de alegria, o nosso cérebro também cria estruturas de pensamento que vão ser filtros através dos quais a gente enxerga a vida. Então, lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19,
A Bíblia diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deus está deixando claro que a escolha de vivermos ou de morrermos aos poucos é nossa. E que essas escolhas elas são feitas na nossa mente. E mais, esse texto está dizendo que estas escolhas, por exemplo, de crer ao invés de duvidar, de amar ao invés de odiar, de perdoar ao invés de reter, estas escolhas acontecem no nível espiritual, descem para o nível emocional da mente, da psique, e também passam para o nosso corpo físico. Tá? Então, este mesmo versículo que a Bíblia fala, nós podemos interpretá-lo só espiritualmente. Deus falou, não sei como é que funciona, mas é verdade. Algumas pessoas descem para o entendimento, vamos dizer assim, arrazoam, compreendem como é que funcionam os traumas, as feridas, as dores, e até elaboram algumas saídas, né, para lidar com isso. Mas há aqueles que compreendem até mesmo as questões mais profundas e como isso interfere no mundo físico. Existe uma ciência chamada de epigenética. A epigenética, ela estuda como os seus genes, tá? O teu DNA, o teu genoma, pode ser transformado, pode ser mudado a partir do seu cérebro, dos seus pensamentos, das suas palavras, dos seus sentimentos, daquilo que você decide, que você escolhe estar tomando conta da sua mente. É por isso que Deuteronômio fala claramente, olha, os céus são testemunhas de que eu dei para vocês a escolha. São vocês que vão escolher. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, ele diz isso. Meus irmãos, eu rogo a todos vocês, pelas misericórdias de Deus, não se tornem pessoas que se entregam à mentalidade viciada deste tempo. Não sejam amoldados a essa maneira de pensar. Sejam transformados da vossa mente para que vocês possam experimentar o que é a boa, perfeita e a vontade de Deus. Ou seja, para que vocês vivam num ambiente agradável, feliz, cheio de amor e que desta maneira sua mente afete o seu corpo de maneira positiva. Eu vou dar aqui alguns entendimentos para você. Os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas escolhas, elas não afetam só o seu espírito. Elas afetam a sua mente e afetam também o seu corpo. Porque estes pensamentos, se são prolongados, eles podem ser gatilhos para que alguns defeitos genéticos se expressem e se manifestem. É por isso que a Organização Mundial de Saúde diz que mais de 80% dos cânceres vêm como resultado de uma mente estressada. Já existia lá, né, a propensão genética, mas o trigger, né, o gatilho, aquilo que vai fazer com que aquele defeito genético se manifeste, tem muito mais a ver com a sua mentalidade do que propriamente com o gene em si. Então, as nossas escolhas, segundo a palavra de Deus, elas não afetam somente a nós, elas afetam também a nossa descendência. O que a epigenética diz, gente, e aqui eu vou dizer para vocês que a epigenética responde a alguns mistérios que a genética nunca conseguiu entender. As pesquisas mostram que o teu DNA, ele é transformado de acordo com os seus pensamentos. Ou seja, se você é uma pessoa que alimenta pensamentos negativos, raiva, ódio, ressentimento, dúvida, medo, pessimismo, o que isso faz com o seu DNA? Existe uma área do teu cérebro chamado hipocampo. Esta área ela é responsável, dentre outras coisas, para transformar a memória de curto prazo em memória de longo prazo. Tá? Neste hipocampo, quando você tem pensamentos tóxicos, os genes vão ser transformados. Né? Em contrapartida, quando você vive dentro de um ambiente saudável, de amor, de esperança, de alegria, de riso,
os genes dessa área do hipocampo, que formam as memórias, eles liberam o que a gente chama de os princípios de acetilcolina, né? Que é um transmissor chamado um neurotransmissor do bem, né? São sinais que são dados para o DNA, para o código genético, e aí as suas memórias são memórias positivas, são memórias reconfortantes. O que acontece com isso? Quanto mais desses genes, né, vamos dizer, saturados de acetilcolina, quanto mais você terá facilidade, por exemplo, de enfrentar as situações da vida sem responder com estresse. Tá? O estresse, em contrapartida, ele agride o seu corpo, ele faz com que o seu corpo comece a agir contra si mesmo. Muitas das doenças autoimunes são resultado de um gatilho, de um estresse prolongado, de tristeza, né, de pessoas que passam por problemas profundos e que não saram daquilo. Então, o que a epigenética afirma e já provou é que o DNA de uma pessoa, ou seja, a genética de uma pessoa, muda de acordo com o estilo de vida dela. E tudo aquilo que é introjetado na sua genética passa para os seus descendentes. Olha, gente, para vocês terem uma ideia, médicos descobriram que pacientes que contraíram HIV, e, portanto, são imunodeprimidos, mas pacientes que estavam vivendo num ambiente cheio de amor, de esperança, de alegria e, sobretudo, de fé, esses pacientes, eles têm um sistema imunológico 300.000 vezes mais poderoso do que os mesmos pacientes que portam HIV, mas que são pessoas tristes, sem esperança, com raiva e tudo mais. Ou seja, a maneira como você responde às demandas da vida, aos inputs que você recebe na vida, vai fazer com que as consequências não sejam somente espirituais e emocionais, elas sejam físicas também. Mas sabe qual é a boa notícia, gente? Que tão logo o indivíduo mude o seu comportamento, tão logo ele substitua o estresse pela paz, ele substitua o ódio pelo amor, a dúvida pela fé, o sistema imunológico começa a responder. Não é maravilhoso isso, gente? Então a conclusão é que uma mente sã é resultado das nossas escolhas, do que cremos, do que pensamos, do que sentimos. Davi dizia, ó minha alma, porque estás abatida, espera em Deus. Ou seja, é muito importante, querido, que você que está passando por estresse, por depressão, por tristeza, que você levante a cabeça, sabe? E sacode a poeira e dê a volta por cima, eleva os teus olhos para o monte, para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Isto vai mudar não somente o teu espírito, mas a tua alma e também o teu corpo. Então, a visão de mundo que cada pessoa tem muda a resposta do seu corpo em relação ao meio ambiente, tá bom? Lá em Êxodo capítulo 34, versículo 7, a palavra diz assim, que ele é um Deus que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Uau! Parece que a Bíblia está dizendo aqui, gente, que a iniquidade dos pais passa para os filhos, até a 3ª e 4ª geração. Puxa vida! Então isso tem uma resposta também na epigenética. Ou seja, que aquele sentimento de maldade, de ódio, né, que está num pai, vai interferir no código genético dele, e quando ele tiver um filho, aquilo vai passar para o filho. Mas tem também, não só para o filho, mas para próximas gerações, né? As próximas gerações. Mas tem um outro texto que eu queria ler, que aparentemente é contraditório a esse texto. Está lá em Ezequiel 18, versos 19 e 20, que diz assim, mas dizeis, por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá.
A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Espera lá, pastor, você está dizendo algo diferente? A Bíblia está se contradizendo? Não. Aparentemente, parece que o primeiro texto está dizendo que Deus vai passar todos os erros dos pais para as próximas gerações, pelo menos até a terceira e a quarta. Mas nesse texto de Ezequiel, Deus diz não. O pecado do pai fica no pai e o filho não recebe. A justiça do pai fica com o pai, o filho não recebe. E aí, como é que fica isso então, pastor? Aquilo que é aparentemente contraditório, na verdade, é complementar. O que eu entendo, gente, que esses textos aqui, eles não se contradizem. Eles apresentam verdades complementares e aqui eu quero falar para vocês sobre predisposição versus destino. Esse entendimento eu recebi da dona Caroline Leaf, da doutora Caroline Leaf, que é uma grande neurocientista, e o que ela diz é o seguinte, que os pecados dos pais modificam, através da epigenética, modificam o DNA desses pais. Ou seja, não é um pecadinho que você caiu, não. Expor-se a um pensamento ou uma mentalidade ao longo da vida pessimista, negativa, aquele tipo de gente que não ama ninguém, que tem raiva do mundo, que tem aquelas máximas, né? Amigo é o dinheiro no bolso, o dinheiro no colchão, não confia em ninguém. Esse tipo de pensamentos horrorosos, esses modificam o DNA, tá? E eles passam uma predisposição para os descendentes. Então existem pessoas que têm predisposição à depressão, predisposição a um determinado tipo de câncer, tá? Mas eles não são necessariamente um destino. Por quê? Porque se o filho, ainda que tenha aquela disposição, ele ao longo da sua vida ele encontra Jesus, ele muda a sua mente, ele é amado, né? Ele compreende a fé, ele entende que as circunstâncias difíceis não são o fim da história e que Deus pode mudar todas as coisas, esse indivíduo não vai fazer com que os seus genes tenham o gatilho para a expressão daquele gene distorcido, entendeu? Então, aquelas marcas epigenéticas que podem nos predispor a fumar, a doenças, a comer mais, a desenvolver alguns tipos de doenças como diabetes tipo 2, não se expressarão e simplesmente não acontecerão. E o resultado é que a pessoa ela não vai ser aquilo que o seu pai fez. Vocês entendem o que a Bíblia está dizendo? Que quando Deus fala, né, que Deus visita a iniquidade do pai nos filhos até a terceira e quarta geração, ou seja, de alguma maneira isso interfere no DNA de quem viveu daquela maneira errada e isso vai para as próximas gerações. Mas não como um determinismo, não como um destino absoluto, vai como uma predisposição. Se encontrar lugar na mente e no coração do indivíduo, acontecerá. Se não encontrar, obviamente, o indivíduo é livre daquela cadeia e vai ser feliz e vai ter uma mente sã. Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês agora é que a solução para termos uma mente sã é a graça de Deus. E aqui eu quero dizer algo muito importante. Nós podemos, até para questões didáticas, analisarmos todas as coisas do ponto de vista espiritual, emocional ou físico. Mas a verdade é que nós somos um ser só. Você é tudo isso, você é espírito, você é alma e você é corpo. E para que você tenha uma mente sã, você deve também buscar ter um espírito renovado, restaurado. Para que você tenha um corpo são, você deve ter também, além do espírito restaurado, uma mente restaurada, uma mente sã. Ou seja, essas valências são intercambiáveis. Estes universos, eles são intercambiáveis. Bom, eu queria dizer para vocês que tudo isso que eu estou dizendo é tão sério que, por exemplo, fizeram um estudo com 2 gêmeos univitelinos. Vocês sabem que os gêmeos, eles têm
o DNA idêntico, porque eles vêm do mesmo ovo, ou seja, do mesmo espermatozoide, com o mesmo óvulo, que se juntaram, formaram um ovo, né? Os gêmeos univitelinos, eles não são formados na concepção. Por volta do 8º dia é que eles se dividem. Mas eles são geneticamente idênticos. Se você pegar dois irmãos, até o fingerprint, como é que chama? Meu Deus, a digital dele é idêntica do irmão. Então, os cientistas começaram, por exemplo, a estudar o porquê que um dos gêmeos desenvolveu a diabetes e o outro não. Ora, se eles são geneticamente idênticos, eles deveriam ter uma resposta genética idêntica ao meio ambiente. Mas não. Um deles desenvolveu a diabetes tipo 2, o outro não. E os cientistas começaram a analisar o comportamento e perceberam que um dos gêmeos tinha uma tendência mais pessimista, que o levava a buscar alimentos, mas principalmente de carboidrato, né? Que para, de alguma maneira, trazer um bem-estar para ele, e isso acabou, né, sendo o gatilho para que ele desenvolvesse a diabetes tipo 2. Então, queridos, saibam de uma coisa: uma mente sã, ela vai interferir nas questões espirituais e também nas questões físicas. E eu quero terminar esta palavra voltando para o início. Nós podemos mudar o nosso cérebro com os nossos pensamentos, com as nossas decisões, com os nossos sentimentos. O nosso cérebro é o órgão onde está alojada a nossa mente. Então é a nossa mente que transforma o nosso cérebro através das nossas escolhas. Eu termino de novo com Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, não sejam amoldados, não estejam debaixo, né, do viés, né, da égide, da força transformadora deste mundo, mas ao contrário, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E saiba, gente, aqui também tem um elemento científico importante. Paulo escreveu há quase 2000 anos atrás. Até aproximadamente 25 anos atrás, os cientistas acreditavam que nós já nascíamos com todos os neurônios do nosso cérebro. Mas, aparentemente, nos últimos anos se descobriu uma coisa, um processo chamado de neurogênese. Ou seja, todos os dias da nossa vida, o nosso corpo produz novas células neuronais. Isto significa que aquela área, por exemplo, aquela estrutura cerebral, aquela estrutura de neurônios, através da qual você enxergava, por exemplo, o seu casamento, e talvez fosse de uma maneira pessimista, você não precisa permanecer assim. Porque Deus te dá todos os dias novos neurônios. Então, se um teu casamento no passado não deu certo, não significa que a tua leitura sobre o casamento tem que ser esta. Deus pode te dar, através da decisão, da tua escolha, de crer, de ser curado, de receber a graça de Deus, a capacidade de criar uma nova estrutura de pensamento alojada no seu cérebro, para dizer uma coisa: você vai ter uma nova história no seu casamento. E aí você começa a construir lembranças, sentimentos, convicções a respeito daquela área, através do viés da fé, da esperança, do amor e da alegria. E aquela estrutura viciada, quando ela deixa de ser usada, como tudo na vida, ela começa a se desfazer. Eu quero dar um exemplo aqui da minha própria vida. Eu era um jovem que estudava violão 15 a 16 horas por dia. Eu não precisava esquentar, eu pegava o violão e já sabia, quebrando todas. Eu fiquei muitos anos sem tocar violão, depois que eu me casei, depois que eu fui para o ministério. Sabe o que aconteceu, meus queridos? Hoje eu ainda toco violão, mas eu sou incapaz de fazer aquelas coisas que eu fazia no passado, tecnicamente. Eu consigo reproduzir coisas muito mais simples, ainda toco bem, mas não sou mais aquele exímio violonista. Por quê? Porque a estrutura do meu cérebro, que dizia respeito, né, aquelas habilidades, ela foi se desfazendo. O que eu quero dizer para vocês, que nada na sua vida
é definitivo. Quando Jesus entra na sua vida, quando Jesus entra no seu coração, quando o Espírito Santo entra na sua vida, ele quer começar a transformar a sua mente para que os traumas do passado, que eram lembranças definitivas, gradativamente sejam trocados por lembranças do presente, por amor, por esperança, por fé, por alegria, por companheirismo. Então eu quero declarar para você, querido, você não precisa viver da maneira que você está vivendo. As suas patologias, as suas depressões, as suas tristezas, os seus traumas, você jamais esquecerá deles? Jamais. Mas eles não precisam definir quem você é hoje e tampouco definir quem você será no futuro. Eu termino dizendo que pessoas felizes vivem mais, que pessoas alegres e cheias de esperança têm muito mais saúde. Há muita gente que eu conheço que tem dores no corpo inteiro e que são todas elas consequência de uma vida, de uma mente cheia de pensamentos tóxicos. Deus é bom, Deus é amor, Ele se importa com a sua vida, Ele te ama muito. Então, querido, toma posse, leia o que esse texto está dizendo, creia nele. A palavra de Deus tem poder em si mesma, porque todos os inputs que a gente tem na vida, tudo que a gente ouve, que vem para nós nesse mundo, de alguma maneira vão transformar o nosso cérebro. Mas a palavra de Deus, ela tem poder criativo, ela tem poder para destruir sofismas, ela tem poder para construir uma nova visão, uma nova mentalidade. Então, em nome de Jesus, receba esta palavra, receba esse instrumento de transformação e a tua mente será muito mais saudável, muito mais sã. Eu espero que você tenha gostado dessa palavra e outra coisa, coloque em prática, que ela vai mudar a tua vida. Um beijo no teu coração.